Versículo 6 de Apocalipse 1. O que diz aí versículo 6? Nós já estamos no versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Reis e sacerdote. Olha todos para mim em nome de Jesus. O grande objetivo de Deus na face da terra seria colocar cada filho de Israel um sacerdote. Era o propósito de Deus. Deus tinha um propósito especial para com Israel. Só que isso não foi possível devido a quê, igreja? A desobediência, a carnalidade. E aí o que aconteceu? Esse direito sacerdotal foi conferido a Arão e seus filhos e descendentes. Abra sua Bíblia em Hebreus 5:4. Então, Deus deu esse direito a Arão. Agora, o que aconteceu, igreja? Esse direito foi conferido à tribo de Levi. Quem era Levi? Alguém lembra quem foi Levi? Levi, ele foi o terceiro filho de quem? Levi era o terceiro filho da união de quem? Jacó e mais quem? Vamos lá, igreja. Lia. Irmão de Rúben, Simeão e Judá. Quanto à sua vida, sabe-se apenas que nasceu na Mesopotâmia e que participou da conspiração de seus irmãos contra José. E esteve presente em sua reconciliação. Levi veio a viver junto com seus irmãos na margem leste de Delta, do rio Nilo. Seu pai, antes de morrer, abençoou Levi, juntamente com Simeão, prometendo que sua casa seria espalhada pela terra prometida, condenando seu furor e sua ira. Levi teve 3 filhos, dos quais nasceram as famílias da tribo de Levi: Gerson, Coate e Merari, ou Merari. Da linhagem de Coate nasceram quem? Moisés e Arão. Moisés era irmão de quem? Arão. Então Deus deu esse direito à tribo de Levi. Quem é a tribo de Levi? Os descendentes de Levi. E através dessa tribo, o Senhor simplesmente fez o quê? Pelo fato deles ter permanecido fiel, porque lá em Êxodo 32, do 1 ao 29, levanta-se um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. E Moisés simplesmente fala com o povo, e o povo indignado, porque Moisés estava demorando em uma situação, e eles fazem um bezerro de ouro, ergue, começa a adorar, e a tribo de Levi se recusa. E pelo fato da tribo de Levi ficar obediente, Deus simplesmente deu esse direito do sacerdócio à tribo de Levi. O que isso significa? Significa o seguinte: cumpre-se o ideal de Deus quanto a esta promessa. Não adianta obras e méritos humanos, e sim a livre graça divina que torna cada remido um sacerdote. Então, cada remido, o povo de Deus, remido, lavado e remido, que vai subir para a glória, que vai morar com o Senhor, ao soar da trombeta, no arrebatamento da igreja, ele se torna um sacerdote. Versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens. Vem com as nuvens. Versículo 7, o presente versículo fala da paróisia. O que é paróisia, irmão? Segunda vinda de Cristo. E fala que a segunda vinda de Cristo será com poder e grande glória. Se os irmãos abrirem a Bíblia, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Preste atenção. Quem morreu com Cristo, a pessoa morreu com Cristo, ela vai ser ressuscitada. Morreu com Cristo, vai ser ressuscitada. O Senhor vai ressuscitar os que morreram com Cristo e vai levar para Ele, vai levar para o céu. O que acontece? Os que estão na terra vivos em Cristo vão ser arrebatados. Então, irmãos, na segunda vinda de Jesus, qual é a grande questão aqui? Os tessalonicenses estavam se perguntando por que muitos de seus companheiros crentes haviam morrido. Olha só, e o que lhes aconteceria quando Cristo retornasse?
chegava para Paulo e falava: Paulo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com aqueles cristãos que morreram? O que vai acontecer com eles? E aí o apóstolo Paulo tranquilizou, dizendo o seguinte: a morte não é o fim, a morte é o começo. Observe o texto que a irmã Kelly leu. Os que dormem. Queridos, quem morre com Cristo não morre, dorme. Dormindo. E ele vai ser o quê? Despertado. Vai ressuscitar e vai subir com o Senhor e vai estar com o Senhor. Então, quem está com Cristo, ele não morre, ele dorme. Ele vai ser despertado e vai morar com o Senhor. Os que estão vivos na terra, eles vão ser arrebatados. Aqueles que estiverem firmes com Deus, firmado no Senhor. Se o Senhor resgatar a igreja agora, os mortos vão ser ressuscitados e os vivos vão ser arrebatados. Os irmãos estão entendendo? Então, mortos faz o quê? Ressuscita. Vivos acontece o quê? São arrebatados. Tem dois grupos, certo? O justo e o ímpio. Não é isso? Nós somos o quê? Justo. Somos mesmo justos? Glória a Deus. Quem é justo aqui, dê um glória a Deus. Quem morreu com Cristo é um grupo. Os que morreram sem Cristo é outro grupo. Quem morreu com Cristo, eles vão ser ressuscitados. E vão para onde, igreja? O Senhor vai levá-los para a glória. Os sem Cristo, ele está onde? No Hades. Ou aonde? No Geena, inferno. Eles vão ser o quê? Condenados. Vão ser julgados e condenados e vão morar no inferno eternamente. Vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E lá não vai ter mais jeito. Então, morreu hoje, sem Cristo, não tem mais jeito. É só esperar a condenação eterna e ir para o inferno. Morreu com Cristo, não morre. Acontece o quê? Dorme. E a morte não é o fim. A morte é o quê? O começo. A pessoa morreu, vai iniciar uma nova vida. Cristo vai ressuscitar. Vamos colocar a palavra ressuscitar por despertar. Cristo vai despertar os que estão dormindo, os que morreram, e vai levar com eles. Então se prepare, temos que preparar a nossa vida, porque se Cristo me chamar hoje, eu não vou morrer, eu vou dormir. E quando Cristo me despertar, eu já vou estar morando com Ele. Olha que maravilha. Enterro de crente é diferente. Você faz um enterro de mundano, né? Um enterro de alguém que não tem Jesus, querido, é um desespero, é uma dor. Enterro de crente tem desespero, pastor? Mas é diferente, porque ele sabe que ali está dormindo, sabe que um dia vai encontrar com o Senhor no céu para todo sempre. Amém? Então olha só, vem com as nuvens se refere à segunda vinda de Jesus. Eis que vem. Essa palavra eis que vem, no versículo 7, significa olhe atentamente e considere. Aparece mais, olha só, de 400 vezes na Bíblia Sagrada. Mais de 400 vezes na Bíblia, essa palavra eis que vem. E ela aparece no Novo Testamento várias vezes, e ela aparece só no livro de Apocalipse 28 vezes. O que essa palavra significa? Ela ocorre como um arauto de esperança ou de horror. Quem está preparado com Cristo? Quem está preparado com Cristo é esperança. O Apocalipse, irmão, não é um livro assombroso. Tem coisas que espanta quem não está com Jesus. Mas quem está com Jesus é esperança. Versículo 7 ainda. E todo olho o verá, até quanto os transpassaram. Olha na sua Bíblia aí, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Observou que essa palavra, até quantos transpassaram, foi inserido aí na frase?
e todo olho verá, até quanto o transpassaram. Jesus era judeu ou samaritano? Judeu. Lembra da mulher samaritana que foi pegar água no poço? E ela fala para Jesus assim: como sendo tu judeu, fala comigo que sou a mulher samaritana. Então Jesus, ele era judeu. E ele então fala, até quando os transpassaram. O que acontece aqui? Abra sua Bíblia em Zacarias 13:6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha aí. Então até quando transpassaram, vai ser aos irmãos segundo a carne, aos judeus. E ele vai simplesmente se revelar aos judeus. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, olha aí, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia sobre o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, irmãos, o Senhor aqui está se referindo aos seus irmãos de carne, aos judeus. E na sua vinda em glória, o presente texto vai dizer o seguinte: os judeus olharão para os céus, e esses se abrirão, e eles verão quem? Jesus, assentado à direita do poder de Deus. Então os judeus vão se abrir os olhos, e eles vão ver Jesus assentado à direita de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 14:62. E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus vai vir e os judeus vão ver. E detalhe, irmãos, vão ver o sinal dos cravos. Vão ver o sinal dos cravos. Quer ver um exemplo? Abra em João 20:25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha para o versículo de número 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Jesus aqui já havia ressuscitado ou não, igreja? Já. Então os judeus vão ver o sinal dos cravos de Jesus. Então até quando os transpassaram, se referindo aos judeus. Os judeus rejeitaram a voz do primeiro sinal durante a vida terrena de Jesus. Crerão a voz do derradeiro sinal em seu retorno. O sinal da cruz aparecerá no firmamento e o Senhor Jesus será literalmente contemplado pelo povo. Então, irmãos, todo olho verá, dos quatro cantos da terra, todo olho vai contemplar o Senhor Jesus. Aí nós vamos para o versículo 8, da irmã Rita de Cássia. Ela perguntou na quarta-feira passada sobre o versículo 8. O alfa e o ômega, eu sou o alfa e o ômega, está se referindo a quem? A Jesus Cristo. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Que significa, irmãos? Princípio. Muito bem. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que significa primeiro ou princípio. Tá certo? Ômega é a última letra do alfabeto grego, que significa o quê? O derradeiro, ou último, ou fim. Então, alfa está se referindo a Jesus. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o começo, eu sou o final. Então, alfa e ômega, princípio e fim, começo ou final. Tá os textos aqui, quem quiser anotar. Apocalipse 22:13. Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 13. Apocalipse 1:17.
Apocalipse 2, versículo 8 e Apocalipse 21, versículo 6. Esses títulos são aplicados à pessoa de Cristo Jesus e apresentam ao mesmo tempo a sua eternidade. Cristo tem começo? Deus tem começo? Ele é eterno. Então ele não tem começo, ele é o começo. Cristo não foi criado, não tem nascimento. Ele é o começo, ele é o final. Versículo 9. Olha na sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9. O que diz aí? Eu, João, que também, vosso irmão e companheiro na aflição e no reino na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha todos aqui para mim, no nome do Senhor Jesus. Patmos é uma ilha, certo? A palavra ilha ou ilhas, encontra cerca de 38 vezes nas Escrituras. E nos casos que tem a palavra ilha, não no plural, e sim no singular, a palavra ilha, ela no original hebraico significa ai. E os antigos usavam esta palavra do texto em foque, o ai, como terra costeira. Então, recapitulando, palavra ilha ou ilhas, Patmos é uma ilha, ela aparece 38 vezes no Novo Testamento, e na palavra original hebraica significa ai. E quando se refere à palavra ai, no Novo Testamento, nas Escrituras, se refere como uma terra costeira. Eu fui no dicionário, fui procurar o que significaria terra costeira. Do ponto de vista da geografia, a costa ou região costeira é a ilha que separa o mar da terra. Então, é a linha que separa o mar da terra, tal como é indicado nos mapas, correspondente ao limite entre o oceano e o continente. Era um termo designativo das grandes civilizações gentílicas do outro lado do mar. João, porém, como sabemos, não deixa nenhuma dúvida a seus leitores quanto à ilha do seu exílio. Esclarece ele, a ilha é chamada Patmos. Agora detalhe, o que tinha nessa ilha? Alguém tem noção do que tinha nessa ilha? Alguém, por exemplo, já tentou imaginar o que seria essa ilha? Porque quando se fala de ilha, nós temos aquela sensação de que é uma coisa gostosa, do lado do mar, aquela coisa bonita com a rede pendurada na árvore, balançando e tomando aquela água de coco gostosa. Se falar assim, quem quer ir para uma ilha aqui? Não seria uma coisa assim que soaria de bom grado? Ir para uma ilha, passar umas férias na ilha. Só que na ilha chamada Patmos, você sabe o que significava a palavra Patmos? Significa mortal. A palavra Patmos significa mortal. Por quê? O sentido original é em razão do seu aspecto tristonho, representado pela mesma ilha que leva o seu nome. Era um local de tristeza, de morte, de depressão, depressivo, de muita dor e de muita angústia. Agora, irmãos, no tempo do Império Romano, a ilha de Patmos serviu de lugar de detenção para criminosos de alta periculosidade. A ilha chamada Patmos, no tempo do Império Romano, servia para o local dos presos mais perigosos que tinha. Aqueles presos de alta periculosidade. Nos presídios atuais, tem um local chamado Seguro, onde ficam os presos mais perigosos. Tem o presídio de detenção de segurança máxima, porque são os presos mais perigosos. E essa ilha chamada Patmos era um local de tristeza, de dor, de angústia, de provação. Ela se encontrava no mar Egeu, no pequeno continente da Ásia Menor, tem cerca de 20 milhas de circunstância. A ilha de Patmos, antes do exílio de João, não tinha conotação nenhuma com o mundo religioso. Não se falava de ilha de Patmos, não se pronunciava Patmos. Aí quando João teve a visão
E quando o apóstolo João viveu o que viveu nessa ilha, ela teve uma conotação religiosa. E no meio dos religiosos, dos crentes, no meio do povo de Deus, no meio do povo que estuda a teologia, se fala muito em Patmos, se fala muito em Ilha de Patmos. Vamos lá, irmãos, preste atenção aqui. Quando João entrou na ilha e o Senhor deu a revelação, ela ficou em evidência no mundo religioso. E depois, porém, como sabemos, se tornou célebre pela prisão e visão ali vivida e presenciada. Lá existe uma caverna chamada Apocalipse. Hoje, atualmente, existe uma caverna lá na ilha de Patmos chamada Apocalipse, onde milhares de pessoas religiosas realizam uma peregrinação anualmente em rememoração ao sofrimento do apóstolo quando ali esteve. Então, todos os anos vai um povo lá, numa grande peregrinação, numa caverna chamada Apocalipse, para tentar relembrar, ter ali um momento de lembrança do que o apóstolo João viveu. Milhares de pessoas vão para essa caverna. Alguns metros dessa caverna encontra-se a escola grega, onde existe um salão com a inscrição posterior ao reinado de Alexandre Magno. Quem foi Alexandre Magno? Alexandre o Grande. Quem foi? Foi um importante rei da Macedônia que viveu no século IV a.C. Na ilha há também um mosteiro de São João, com uma biblioteca fundada em 1088 d.C., construída no formato de uma fortaleza, onde há curiosas obras. Em volta do mosteiro agrupam-se as ruas tortuosas da capital da ilha. Então, Ilha de Patmos era um local sombrio. Ia para lá os piores criminosos. Agora a grande pergunta é: por que João foi cair nela? O que João fez para ir para lá, igreja? Está no versículo 9. O que diz no versículo 9? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi para essa ilha por causa de quê? De Jesus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que acontecia? O livro foi escrito por João, certo ou errado? O apóstolo, quando Jesus chamou seus discípulos, João, ele tinha entre 16 e 19 anos. Ele viveu, quando ele foi para a ilha, ele tinha 90 anos. E ele era o único discípulo vivo da sua época. Todos os outros 11 já haviam morrido. Então, Mateus já tinha morrido, Marcos, Lucas, João, André, Filipe, todos já haviam morrido, só tinha João. Ele foi preso, por quê? O versículo 9 fala, por causa da testemunha de Jesus e por causa da palavra de Deus. Muito bem, quando ele foi jogado na ilha, por que ele foi jogado na ilha? Porque naquela época no Império Romano, havia um homem chamado, grave bem esse nome, Tito Flávio Domiciliano. Tito Flávio Domiciliano. Esse homem era pior do que o capeta. O homem era o diabo na terra. Perseguia todo mundo e forçava todo mundo a adorar o César, o grande imperador da época. As pessoas em tempos tinham que ir lá queimar incenso à estátua de César e declarar em voz alta: César é meu Senhor, César é o meu Deus. Naquele tempo não tinha esse negócio, ou vou servir a César e vou servir a Jesus. Não servia aos dois, ou servir a César ou servir a Jesus. Outra coisa importante que acontecia lá: se por acaso naquela época roubasse a sua casa, você não teria a proteção das autoridades, porque você era considerado um não gente. Não serviu a César, era excluído, era ridicularizado, não tinha a proteção do governo, porque não servia a César. Era praticamente obrigado a servir a César.
Ser crente na época de João era questão de vida ou morte. E o que João fez? Eu não declaro que César é meu Senhor. Eu não declaro que César é meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Por isso, então, pegaram João e colocaram lá na ilha chamada Patmos. Os irmãos estão entendendo? Então, esse homem, Tito Flávio Domiciliano, ele reinou entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. E acontece o quê? João recusou e disse não, Jesus é o meu Senhor. Ele não foi morto por causa da sua idade, mas foi banido até a ilha chamada Patmos. E aí, o motivo da prisão de João. Local de tristeza, de angústia, de dor. Agora imagine um velhinho de 90 anos carregando pedra. Imagina um velhinho de 90 anos sendo acorrentado. Vivia acorrentado. Eram os maiores presos de alta periculosidade. Imagine João velhinho carregando pedra na ilha de Patmos, sem luz, sem água, vivendo ali comendo o que desce para ele. Firme na rocha. E estava ali aquele velhinho chamado João na ilha chamada Patmos. Versículo 10.